Bom, nas últimas aulas a gente viu sobre funções, né? Como é que são as funções do PHP e que a gente pode criar o nosso site com partes separadas, utilizando outros arquivos, utilizando outras funções. E a gente pode incluir isso no site na posição adequada, na posição que a gente precisa. Nessa aula hoje, a gente vai ver a questão dessa inclusão e a questão da gente fatiar o nosso site em vários arquivos, né? A gente pode programar separando o que a gente tem, não só em funções, mas em arquivos PHP diferentes também. E depois juntar tudo isso para o PHP gerar a nossa página, né? Um exemplo assim que eu posso citar, se a gente pega uma página que tenha, por exemplo, um cabeçalho, tem um corpo e tem um rodapé. Eu poderia fazer 3 arquivos diferentes, cada um com uma parte dessa, e depois eu juntar esses arquivos, né? Para eu juntar esses arquivos, eu preciso incluir esses arquivos em um outro arquivo, para a gente poder juntar isso. Para isso, a gente tem 2 comandos do PHP que a gente pode utilizar, que é o que a gente vai ver no próximo slide aqui. Essas instruções que a gente usa para chamar pedaços do nosso programa, pedaços da nossa página, pedaços dos nossos arquivos, são as instruções require e a instrução include. Include ou require. A gente pode usar as duas. E a gente vai ver aqui uma pequena diferença entre elas. E logo em seguida, a gente vai partir para montar uma página onde a gente vai ver esses exemplos e vai exercitar também um pouco de coisa que a gente já fez há alguns dias atrás. Montando uma nova página, e essa página vai utilizar essas instruções aqui de incluir, né, incluir conteúdos junto com outros conteúdos. Então, para organizar, aqui no primeiro bullet está falando o seguinte, que é possível inserir o conteúdo de um arquivo PHP em outro arquivo PHP, antes que o servidor execute. E para isso, o que a gente faz? A gente usa as instruções include ou require. Vamos ver aqui as diferenças. Vamos ver as diferenças aqui. Por exemplo, se eu utilizar o require, imagina que eu utilizo o require chamando um determinado arquivo, .php. Por exemplo, o functions.php. Se eu chamar ele através do require e por algum motivo o sistema não encontrar esse arquivo functions.php, por exemplo, a gente vai ter um erro e o nosso sistema vai parar. Então, o que está falando aqui? Que o require irá produzir um erro fatal e parar o script, caso o arquivo que ele está procurando, que ele está chamando, não exista. Daqui a pouco a gente vai testar isso. Agora, se eu usar o include, o sistema não vai quebrar, ele não vai parar o sistema. Ele simplesmente vai dar um aviso, não vai mostrar o que estava lá dentro, porque ele não encontrou, porém, o nosso sistema continua. Então, o include, ele é usado assim. Vamos supor que o arquivo que eu quero incluir
não seja uma coisa que vai fazer falta. Caso ele não seja buscado, simplesmente não vai ser mostrado, mas ele não vai influenciar no resultado final do meu sistema. Então, eu posso usar o include. Agora, se for uma parte que, sem ela, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada com o meu sistema, aí eu tenho que usar o require, porque assim ele vai me avisar e vai parar o sistema. Imagina se for uma função, por exemplo, de segurança do site. E que se eu, por algum motivo, deleto o arquivo, quando ele chama, se o meu sistema continuar, o meu sistema vai ficar vulnerável para alguma invasão. Agora, se eu uso o require, ele para o sistema, ou seja, ó, não tem segurança, ele para. Então, vamos organizar aqui. Portanto, se você deseja que a execução continue e mostre aos usuários a saída, ou seja, eu posso inclusive colocar uma condição, né? Se ele encontrou o arquivo, tudo bem. Se não encontrou, ele me dá uma mensagem. E aí eu paro o sistema por mim mesmo. Posso até fazer isso. Mesmo que o arquivo de inclusão esteja ausente. Quer dizer, se eu quiser que ele continue, eu vou usar o include. E se eu quiser que ele pare, eu uso o require. Quais são aqui os casos em que a gente vai usar o require, né? Por exemplo, se for um framework. O que é um framework? Framework é assim, imagina que eu desenvolva várias funções, vários blocos de programação que eu vou utilizar em vários projetos meus. Simplesmente eu vou mudar aquilo que for característica do projeto. Isso é o que a gente chama de framework. Ou seja, a gente cria uma programação de maneira que a gente vai ter ali um meio caminho andado para fazer as coisas. Ou seja, a gente vai ter uma facilitação, né? Imagina que eu tenho várias funções que façam vários trabalhos para mim que eu vou usar em vários projetos. Eu posso criar um framework e ali eu tenho o meu esqueleto pronto e eu vou simplesmente alterar o que eu precisar para eu ter o meu novo projeto. Então, isso é um framework. Um CMS também pode ser considerado um framework, porém mais completo ainda, né? Só que ele tem partes que eu não posso funcionar sem essas partes. Então, nesses dois casos, eu vou usar o require. E se for uma coisa mais simples no site, eu posso utilizar o include. Aqui, por exemplo, incluir arquivos economiza muito trabalho. Isso significa que você pode criar um cabeçalho, um rodapé, um arquivo de menu padrão para todas as suas páginas da web. Então, quando o cabeçalho precisar ser atualizado, você só poderá atualizar o arquivo de inclusão do cabeçalho. Ou seja, imagina que eu tenha várias páginas, as mesmas, e o mesmo cabeçalho em todas elas. Se eu uso o include, por exemplo, se eu precisar fazer uma alteração, eu vou fazer uma alteração em um lugar só. É aquele mesmo caso quando a gente usa funções, procedimentos, quando a gente usa classes, em que eu alterando a classe, alterando a função, alterando o procedimento, eu estou alterando ela em todos os lugares que ela aparece. E não tendo que ir de um em um para alterar. Então, resumindo aqui, eu posso repartir os meus arquivos em vários arquivos.
e depois eu utilizo o include ou o require para eu juntar isso, para eu chamar essas partes. Aqui a gente tem um pequeno exemplo. Aqui, por exemplo, ele criou um cabeçalho, aliás, um rodapé. Suponha que temos um arquivo de rodapé chamado footer.php, que se parece com isso. O rodapé dele ficou só assim. Ele abriu o PHP aqui, fechou aqui, deu um eco em um parágrafo. E colocou aqui o copyright, botou uma data aqui, né? E pôs aqui o nome da instituição. Rodapé simplesinho, né? Como é que eu faria para incluir esse rodapé? Ele foi salvo como um arquivo separado. O nome dele, footer.php. E como é que eu faria para chamar isso através do include? Está aqui, HTML, body, né? Aí eu tenho aqui um H1, tenho um P, tenho outro P. E aqui embaixo eu tenho o meu rodapé. O que eu faço então? Uso o include para incluir ele no meu arquivo. Ou seja, o que vai ser enxergado aqui, quando o PHP for ler isso? Vai ser enxergado isso aqui, que está salvo dentro do footer.php. Vantagens disso: meu código fica mais limpo. Se eu precisar alterar, basta alterar aqui nesse arquivo. E aí todos os lugares que chamarem esse arquivo vão ser alterados. São essas duas vantagens, né? Eu poderia usar o require aqui? Poderia. Poderia usar o require. Diferença, se ele não encontrasse o arquivo, ia dar um erro e ia parar o sistema. Com o include, se ele não achar o footer, o que vai acontecer? Simplesmente vou ficar sem rodapé, mas o meu sistema continua funcionando. Bom, então a gente vai agora para o PHP Editor e vai montar uma página e vai dar uma treinada nisso aqui, né? A gente vai pôr em prática tanto a criação da página HTML, quanto a questão de fatiar o nosso conteúdo, colocar em arquivos separados. Se for, por exemplo, uma função de cálculo, a gente pode criar uma função para fazer. Então, a gente vai usar as duas formas, sempre utilizando o include ou o require. Deixa eu abrir aqui o PHP Editor. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar uma página HTML. Nessa página HTML, eu vou utilizar um logotipo, vou utilizar uma parte que a gente chama de Hero, que é uma parte dos sites atualmente que o pessoal costuma usar, que vem ali com a imagem, né, geralmente um texto no meio, e essa página vai ter o logotipo e um menu em cima, vai ter o Hero e vai ter o rodapé. E se der tempo, a gente faz o miolo. Se não, amanhã a gente continua nela. E aí a gente vai fazer um miolo que seria, por exemplo, uma parte de formulário, né? E outras partes. Vamos construir uma pagininha bem feitinha dessa vez. Então, vamos criar aqui uma pagininha PHP.
Aqui eu vou colocar no título, aula 18. Vou tirar isso daqui por enquanto. E vamos usar a semântica. Vamos lembrar da semântica, né? Na semântica do HTML, como a gente viu, a gente tem aqui o header, que vai ser aquela parte lá de cima do site, né? Fecha ele aqui. Aqui nós vamos pôr uma seção, uma section. Vamos fechar aqui. Fechar a seção. Vamos pôr o footer aqui. Então aqui eu estou dividindo aqui a minha página naquelas seções que a gente sempre tem que ter. E utilizando a semântica. Só lembrando o que é a semântica, é quando a gente usa termos que vão ajudar o site a ficar de fácil leitura, né? Para quem? Para os buscadores, para os leitores de tela, né? Fica um site mais acessível. Quando eu falo acessível, é para quem tem alguma deficiência, né? Pode ser uma deficiência visual, né? Etc. Aqui no Reader também a gente vai pôr o nav. O nav é onde a gente põe o menu, né? Vamos pôr o nav aqui, barra nav, onde a gente põe o menu. Vamos salvar isso aqui lá na aula 18, com o nome de index.php. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o que eu tenho lá na minha pasta, que eu preparei para a gente ver a aula. Olha só. Aqui eu tenho o HTDocs, aula 18. Aqui eu criei duas pastas. Eu criei uma pasta chamada IMG, onde a gente vai pôr nossas imagens. E uma pasta chamada Partes, onde a gente vai pôr as partes que a gente vai criar separadamente para depois a gente incluir lá com include. Aqui dentro de IMG, eu tenho aqui duas imagens. Eu tenho duas imagens aqui. Então, um fundo aqui, ó, que é uma imagem mais larga, uma imagem com 1500 por 250 de largura, 1500 de largura por 250 de altura. E aqui eu tenho um logotipo, simplesinho, com o tamanho de 250 por 50, para a gente usar na nossa página, e eles estão dentro da pastinha IMG. E a outra pastinha partes está vazia, porque a gente não criou as partes ainda. E agora a gente vai lá criar algumas coisas para a nossa página já começar a aparecer. E durante o desenvolvimento, a gente vai inserindo a questão dos includes e tal.
Bom, então, aqui no nosso Reader, a gente vai ter o logotipo e a gente vai ter o nosso menu, um do lado do outro. Então, para a gente colocar o nosso logotipo, eu vou criar aqui uma div e vou chamar ela com o ID de logo. Para que esse ID? Para a gente conseguir trabalhar ela com CSS. E agora, dentro dessa div logo, eu vou chamar, então, o nosso logotipo. O logotipo de um site, em geral, ele tem um link para quem? Para a página inicial do site. Então, ao invés de eu simplesmente colocar aqui uma imagem, eu vou colocar um link, e esse link, a parte visível do link vai ser a imagem. Então, aqui eu coloco a href e vamos colocar a nossa imagem aqui, ó. Desculpa, o nosso página inicial. A página inicial eu posso colocar simplesmente a barra. Eu colocando a barra, ele sabe que é a minha página inicial. E agora sim, eu coloco a imagem para ser a parte visível do nosso link, que é o nosso logo. Então eu ponho img src. Eu sei que a nossa imagem está dentro da pasta img. E o nome dela é logo.png. Eu coloquei logo.png porque eu queria um logotipo transparente. Então eu salvei ele com a extensão PNG. Fecho aqui a minha imagem e fecho aqui o meu link. Se a gente for lá agora e renderizar, já vai ter uma imagem lá. A gente não vai ver essa imagem porque ela está transparente e o fundo está branco. Mas nós vamos lá assim mesmo. Vou salvar. E agora vamos renderizar. Localhost barra aula 18. Olha só. Se observar, aqui no cantinho, eu tenho uma imagenzinha. Ele não achou a imagem. Eu vou ter que ver por que ele não achou a imagem. Né? Mas ele colocou aqui como o local da imagem, porém ele não encontrou. Deixa eu ver por quê. Porque não é logo. Eu chamei de logotipo. Chamei de logotipo. Então vamos vir aqui, mudar aqui para logotipo. .png. Salvando. Aí, está aqui. A gente não está vendo porque ela está transparente. O que a gente tem que fazer então? Vamos trabalhar o CSS agora, para a gente conseguir ver o nosso logotipo. Então vamos criar um arquivo CSS. Vamos criar aqui um novo arquivo. Pode ser tanto faz, PHP ou HTML. E vamos trabalhar o nosso CSS. Em geral, a gente sempre vai usar aqui, ó, margem
0 e o padding 0, só para a gente zerar o que está nos navegadores. E depois a gente começa os nossas estilizações. O que eu quero estilizar aqui? Eu quero estilizar o meu... Deixa eu ver aqui o que eu quero estilizar. Qual que é a parte? É o meu header, né? É o meu header. O que eu vou fazer com o meu header aqui? Vou botar o background color dele. Vamos pôr um black. E vamos ver se a gente enxerga o nosso... Vou salvar aqui como estilo.css. E aqui no nosso index, a gente tem que chamar ele. Então, aqui em cima, ó, abaixo do title aqui, o que a gente põe? Link help style sheet href igual estilo.css. E a gente pode pôr aqui também um type text/css. Só para o navegador entender certinho. Vamos agora ver se estilizou ou não. Salvando aqui. Vamos no navegador. Aqui, ó. Eu já tenho o meu logotipo aqui no cantinho. E tenho o fundinho aqui preto. Agora, a gente vai criar um menu e colocar aqui na frente. E esse menu, a gente vai criar ele em um arquivo separado, para a gente poder utilizar o include ou o require, né? Vamos utilizar os dois, para a gente perceber a diferença. Antes de criar o meu arquivo, que eu vou chamar de menu.php, a gente vai chamar esse arquivo primeiro com include, depois com require. As duas maneiras ele não vai conseguir encontrar, porque eu ainda não criei. Então a gente vai ver o comportamento do include e o comportamento do require. Eu vou vir aqui, vou abrir aqui uma tag PHP. Vou fechar ela aqui. Eu vou usar aqui o include. Include menu.php. Isso aqui precisa aspas. Você poderia também usar assim. Acho que assim também funciona. Deixa eu tentar assim. Vamos então usar aqui o include. Ele não vai encontrar. Vamos ver o que ele vai me falar. Olha só. Ele me deu uma warning. Warning quer dizer o quê? Uma advertência. Advertência, né? Ó, include menu.php. Falha para abrir o arquivo, né?
não encontrou o arquivo ou a pasta. Ou seja, porém, ó, ele não parou meu sistema, é só um warning. Né? Agora, e se eu usasse o require, né? Se eu usasse o require, o que iria acontecer? Vamos ver se ele muda a mensagem. Vou mudar aqui de include para require. E vamos lá para ver o resultado. Ó, fatal erro. Ou seja, ele pararia aqui o meu sistema. Ele nem renderizaria o restante da página. Quando a gente tiver mais elementos para baixo, a gente vai voltar a testar o include e o require aqui. Para ver o que acontece com relação ao restante do conteúdo. Vamos então criar o nosso menuzinho. Vou criar um novo arquivo. Posso eliminar isso aqui. Aqui a gente já começa abrindo a tag PHP. E vamos fechar ela aqui. E aqui a gente utiliza sempre o echo. Por quê? A gente vai ter que mandar ele escrever o conteúdo. Então, o que eu costumo fazer? Costumo fazer isso aqui, ó. Um echo aqui, fecha ele lá embaixo. E aqui dentro, eu coloco o meu HTML, ó. O L. Vou fechar aqui, barra o L. E vamos pôr os nossos LIs. Os nossos LIs serão links, né? Então, eu vou ter que começar com a href. O meu primeiro link vai ser outra coisa. Ó, como eu estou usando um echo, e aqui eu usei a aspa dupla, aqui dentro, quando eu precisar de aspa, eu uso aspa simples. Então, href barra. Por quê? Porque a gente vai fazer um link da home. Ó, home. Ou página inicial. Barra A. Opa, faltou o quê? Abrir a tag LI. Porque a lista, ela é o L de lista não ordenada. Isso para não ter o 1, 2, 3, né? Poderia ser OL, que é lista ordenada também. A gente ia tirar isso, mas tudo bem. E para cada item, eu tenho que abrir um LI, que é o item list, né? Ou seja, item da lista. Então, eu tenho a lista e tenho o item da lista. O LI é o item da lista. Vamos pôr mais um aqui. A href. Agora eu vou pôr um link qualquer. Quando a gente não tem um link ainda, a gente põe a cerquilha, né? Vamos pôr aqui, sei lá, a empresa. E um pouco. Vou pôr.
pegar serviços. E vamos pôr por último aqui. Deixe seu contato. Tem uns errinhos aqui, né? Aqui é href. Aqui eu preciso fechar. Em todos eu preciso fechar. Esqueci de fechar aqui, né? Então vamos fechar. Pronto. Vou salvar ele agora com o nome de menu.php. E olha só, toda vez que eu precisar usar o menu em uma página, basta eu chamar com include ou com require. E se eu precisar, depois que eu usar ele em 10 páginas, alterar algum link, por exemplo, retirar, colocar mais um, modificar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar apenas daqui. Então, vamos salvar com o nome de... vou salvar ele dentro da pastinha partes, que são as partes separadas. Menu e a extensão PHP. Salvar. E vamos voltar lá no index para a gente chamar ele direito, né? Porque ele não é só menu, ele tem a pastinha partes. Partes/menu.php. Vou salvar e vamos lá chamar para ver. Olha só. Apareceu aqui, ó. Né? No cantinho aqui, ó. Tá difícil de ver porque está com fundo preto. Mas ele está aqui. O que está faltando? Está faltando estilizar. Está faltando estilizar, né? Estilizar o quê? Mudar cores, colocar ele aqui para frente, etc. Né? Então, agora a gente vai mexer com CSS para a gente colocar esse menuzinho aqui para frente. Então, observando aqui, chamei o menuzinho aqui, ó. Nesse ponto eu estou chamando o menu. E você viu que ele apareceu lá, né? E agora a gente vai estilizar para ele lá na renderização ficar na frente aqui do logotipo. A primeira coisa que eu vou fazer é mexer no logo, porque a gente precisa colocar os elementos em linha. Então, eu preciso trabalhar os dois elementos para eles ficarem em linha. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no logo é colocar a questão da largura da div dele e também o display. Como é que ele vai ser displayado?
Então, aqui no CSS, ó, observa que aqui ó, a gente tem div, id, logo. Né? Então, a gente vai ter que criar um CSS para o logo. Um CSS de id. Então, aqui eu vou criar um CSS para o nosso logo, id logo. Como é id, a gente tem que usar a hashtag. Né? Lembrando, se for um elemento, a gente não precisa usar nem ponto nem hashtag. Por exemplo, o header, ele é um elemento do HTML. Né? Eu não dou esse nome para ele, esse nome já existe. Poderia ser aqui H1, poderia ser o P, né? Agora, um elemento que eu dou o nome que eu quero para ele, qualquer coisa, eu dou um ID para ele, uma identificação, aí eu tenho que usar o nome que eu dei aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como ele vai ter que dividir a linha com outro elemento, eu vou falar para ele que o width dele, ou seja, a largura dele, vai ser de 20% da minha linha. E eu vou falar que eu vou pôr uma margem nele de 10 pixels, para ele não ficar muito coladinho. E vou mudar o display dele. Vou colocar display, inline, tracinho block. Isso é que faz o outro elemento ficar em linha com ele. Vamos ver se mudou alguma coisa no nosso logotipo. Salvando aqui. Ó, nosso logotipo aqui, ó, deu uma centralizadinha, né? E tal. Agora a gente vai mexer no CSS do menu. Primeiro, para a gente colocar ele em linha e para frente. Vamos lá. Primeiro, para eu colocar o nosso menuzinho, ó, porque ele é uma lista. A lista em si, por natureza dela, ela fica um embaixo do outro, né? Um embaixo do outro. Mas eu não quero, eu quero um na frente do outro. Então eu vou estilizar aqui meu UL, LI, para eles ficarem um na frente do outro primeiro. Vamos lá. UL, LI. A gente vai colocar nele também o display inline block. Vamos também colocar uma margem nele de 10 pixels para ver como é que fica. Vamos lá ver se muda alguma coisa. Salvando. Olha só, ele já ficou em linha. Agora, o que eu tenho que pôr em linha? O nave, né? Porque ele está dentro do nave. E aqui, o nave está aqui embaixo. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer com o nave para ele estar aqui para frente. Primeiro, vamos fazer uma coisa aqui com o nave. Vamos pôr o widget dele
em 70%. Por que eu vou pôr em 70%? Porque veja bem. Veja bem, o nosso logo, ele está ocupando 20%. Então, eu teria 80% aqui. Porém, eu tenho margens aqui, ó, né? Eu tenho margens. E essas margens, ela ocupa espaço também. Então, eu vou pôr o widget aqui do meu nav em 70%. Vamos ver se muda alguma coisa. Visivelmente ainda não mudou, né? Vamos colocar um display inline block nele também. Display inline block. Vamos já jogar ele para o meio ali? Vamos pôr um deixa line center. Vamos ver o que dá. Ainda não deu, né? Vamos descobrir o erro. Vamos lá tentar descobrir o erro. Por enquanto eu não estou vendo erros. Vou procurar o erro aqui. Nave, vamos ver se aqui é nave mesmo. Aqui, ó. Ele não ficou dentro do nave, ó. Vamos ver se é isso. Ele não estava dentro da tag nave aqui, ó. Vamos lá. Ó, agora sim. Veio para cá o nosso menu. Veio para cá o nosso menu. Vamos dar uma melhoradinha nele para ficar mais bonitinho. Vamos estilizar esse menu aí. Eu vou colocar ele com a letra um pouquinho maior. Eu vou mudar a letra para branco. E vou melhorar um pouquinho o posicionamento dele. Com uma margem de 20 pixels para ver se melhora. Vamos pôr 20 aqui para ver se melhora. E agora eu vou estilizar os links. Os links é a tag A, né? Link é o A. A gente não põe lá href. Então, na hora de estilizar o link, tem que estilizar o A. Então, o que a gente tem que estilizar?
Por exemplo, vamos tirar o texto decoration. É aquela linha sublinhada do link. Então, não quero aquela linha. Eu quero a cor da fonte branca. Eu posso usar o white. Eu posso usar FFF, FFF. Não faz. Vamos usar também um font family. Vamos usar uma font family helvética. E vamos utilizar um font size, que é o tamanho. Vamos usar 18 pixels para ver. Vamos lá ver como é que ficou. Salva. E aqui, ó, ficou bonitão. Já ficou bonitão. Vamos mudar o hover também. Quando passar o mouse aqui, ó, vamos mudar ele para amarelo. Para amarelo. Porque o nosso hero aqui, a imagem que eu peguei foi amarela. Então, vamos colocar aqui amarelinho. Vai ficar legal. Vamos voltar lá. Para eu estilizar, quando passa o mouse, eu tenho que usar o A, dois pontos, hover. Hover é quando a gente passa o mouse em cima. Então, o que a gente vai ter? Color e yellow, que é com o amarelo. Para lembrar aqui, para eu colocar ela em bold, é font weight, né? Font weight. Font weight. Vamos ver se é. Acho que é. Para ela ficar um pouquinho mais, uma fonte mais encorpada. Vamos ver. Ó, fonte ficou um pouquinho mais. E aqui agora, na hora que eu passo. Na hora que eu passo, ela está ficando amarelinha. Então, eu poderia fazer várias coisas aqui, né? Eu poderia fazer um fundo, o background aqui no fundo, alguma coisa assim, né? Mas não é o nosso foco hoje, né? Vamos montar uma pagininha razoavelmente bonita, mas também não precisa exagerar, né? Vamos agora montar o nosso hero aqui. Então, aqui, a gente pode também fazer o hero separado, né? Você pode fazer isso também. Vamos fazer ele totalmente separado. Porque aqui, por exemplo, aqui no logo, por exemplo, né? Eu criei a div aqui. Eu posso também criar a div lá, né? Vamos fazer dessa forma. Criando tudo lá e depois eu só chamo ele aqui, ó, aqui na section. Então, vamos criar aqui uma nova página. PHP. Elimina isto. Abre a tag PHP aqui.
E vamos fechar ela aqui. Aqui, então, a gente vai pôr o eco. Vamos fechar ele aqui embaixo. E aqui, ó, eu vou criar. Vou criar a minha div. Eu vou botar o ID de Hero. Por que eu estou chamando isso aqui de Hero? Porque quando a gente vai estudar, eles estão chamando isso hoje em dia, sim. Quando você também vai usar um software de criação de página, ele chama isso de Hero, um tema e assim por diante. E o que é esse Hero, então? É aquela imagem bonita que tem em cima do site. Pode ser também um banner, pode ser um banner, não, um slideshow, né? Poderia ser também. Mas é aquela parte lá de cima. Então, o que a gente vai ter aqui no Hero, né? A gente vai ter um background. A imagem vai ser o background e a gente vai ter simplesmente um H1 aqui, ó. Vou botar aqui. Aqui vai o slogan da empresa, por exemplo. Poderia ser isso. E o resto é CSS. O resto agora é CSS. Então, se eu salvar isso aqui como hero.php, ó, dentro da pastinha partes. Hero.php. Agora eu posso ir lá no index e chamar ele. Vai ficar feinho ainda, ó. Eu vou até copiar isso aqui e colar aqui dentro dessa section. Aqui, ó. Vamos usar o include. E aqui eu vou chamar ele de... Observa que o meu arquivo principal vai ficando fácil de ler, ó. Então aqui eu tenho, ó, aqui eu sei que é o meu menu, né? Aqui eu sei que é meu logo, aqui eu sei que é o meu hero, tudo isso. Vamos ver como é que ficou. Ó, ainda não apareceu a imagem, porque eu não mandei, né? Olha, ele está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo. Então nós vamos agora estilizar para ficar a imagem aqui bonitona e esse parágrafo vai ficar bem no meio. Então, a gente vai ver o que a gente faz para centralizar ele aqui no meio. Vamos lá. Vou trabalhar o CSS. Lembrando aqui, ó, que a div se chama Hero, né? Então, vamos trabalhar aqui o CSS da Hero. É um ID, então eu tenho que usar o hashtag, né? Se fosse uma classe, eu usaria o ponto. E aqui eu vou pôr, ó, vamos pôr aqui um widget 100%, para ficar na largura total. Vamos pôr uma altura de 250 pixels. E vamos chamar o background. Background image, dois pontos, URL, né? E aqui eu ponho qual que é a URL. As imagens estão em img barra, eu acho que eu chamei de fdo.gif, acho que foi isso. Não, .jpg. Se não foi, ele não aparece, a gente não.
Vamos ver se já aparece lá. Salvando aqui. Não apareceu, provavelmente ele não achou a imagem. Vamos ver. É ideal pelo JPG. Vamos lá ver. Vamos achar o erro. Hero aqui. Aqui, ó. Ponto e vírgula, estava ponto. Aí. A imagem não está perfeita, porque o tamanho aqui ainda não ficou legal. Ainda tá repetindo um pouquinho, mas não vamos nos atentar para isso agora, não. No futuro a gente dá uma olhada como é que melhora isso. O que a gente vai fazer agora? Pegar aqui isso aqui, ó, e posicionar no meio grandão aqui, escrito de branco, eu acho. Acho que vai melhorar. Bom, vamos agora posicionar então o nosso texto do Hero, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o Text Align Center. E vamos colocar a cor dele branco. Vamos ver lá como é que ficou. Ó, ficou branco e ficou centralizado. Falta ele ficar centralizado aqui, ó, no meio, né? Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar isso aqui como uma altura de linha. A altura de linha como se fosse a altura completa da nossa div, ou no caso aqui do nosso hero, né? Então, como ele tem 250 de altura, eu vou pôr aqui a minha linha, meu line rate, né? Como 250 também. Isso aí já pode guardar nas anotações, que é técnica, né? Porque quando a gente está aprendendo, a gente acha esse comando aqui. Peraí, deixa eu lembrar. Vertical Align Middle. Só que isso aqui ele só funciona para tabelas, ele não funciona para divs. Então, para div, a gente faz isso aqui, ó. Line. E tabela a gente não usa ultimamente, né? A tabela deixou de ser usada. Altura da linha. Põe a mesma do Hero. E vamos pôr aqui Vamos aumentar o tamanho da fonte. Font size. Um pouco de 100 pixels para ver como fica. Bem grandão. E 100 vai ficar muito. Mas vamos deixar para bem.
Ficou muito grande, né? Mas pode ver que ele já centralizou. Vamos pôr 50 lá, só vou mudar aqui para 50. Isso. Ainda está um pouquinho grande, mas eu vou deixar grande assim mesmo. Então, o que é o nosso hero? Nosso hero é isso aqui. Então, eu poderia ter aqui um botão, poderia ter mais texto, né? Poderia ter uma imagem de fundo com pessoas, poderia ter qualquer coisa aqui. Né? Mas para o que eu quero mostrar, tá legal. O que nós vamos fazer agora para encerrar? A gente só vai fazer um rodapézinho aqui, com aquele esqueminha que ele falou. Só que a gente vai usar o rodapé como função. Porque a gente já usou include, incluindo direto o arquivinho, né? Poderia fazer isso com o rodapé também? Tranquilamente. Mas eu vou fazer o rodapé como uma função para a gente ter uma chamada um pouco diferente aqui. Deixa eu só colocar um pouquinho de texto aqui para a gente poder pôr o rodapé embaixo. Eu vou abrir outra section aqui. Vou nem estilizar, é só para a gente ter um parágrafo aqui. Deixa eu buscar um texto aqui rapidinho. E aqui no footer, o que nós vamos fazer? Então, vamos chamar ele aqui, ó. Vamos abrir aqui o PHP. Como ele é uma função, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui, ó, rodapé. Se eu chamar agora, vai dar um erro, porque ainda não existe o rodapé. Né? Não existe o rodapé. Mas a chamada dele vai ser assim. Então, vamos criar aqui um arquivo chamado functions. Functions quer dizer funções. Né? Ou seja, seriam as funções que eu quisesse para o meu site todas. Né? Todas eu colocaria ali. Então, eu vou criar com esse nome, porque esse é um nome utilizado. Inclusive, o WordPress utiliza um arquivo chamado functions nos temas. Né? Eu vou usar ele então. Vou salvar aqui. Vou salvar com o nome de functions.php. E aqui eu vou criar uma funçãozinha, ó, dentro dele. Function rodapé. É uma função simplesinha, né? Onde ela vai ter um echo, né?
E vai ter simplesmente aqui um P, Align Center. E aqui, rodapé, feito na aula 18. Só isso. Eu poderia ter um rodapé elaborado e tal, né? Está errado. Observa que eu coloco essa aspa lá em cima e aqui, só para não ficar misturado com o resto. Ela está abrindo e fechando isso aqui. Só para ficar o meu HTML limpinho lá. Então, o que essa funçãozinha faz? Simplesmente escreve isso aqui. Eu nem vou estilizar. Vou fechar aqui. Rodapé. E agora aqui, ó, para eu poder usar, eu tenho que chamar, igual eu chamei as outras aqui. Qual que é a diferença? Eu não estou chamando ela no local que eu vou usar aquela função. Mesmo porque eu poderia ter 10, 15, 20 funções utilizadas em outros lugares. Então, o que eu faço? Chamo ela aqui em cima. Chamo ela aqui em cima. Ó. Vou chamar com require. Onde que ela está? Ela está na pastinha partes. Barra. Functions. Chamando ela aqui, todas as funções que tiverem dentro do functions vão estar disponíveis. E aí basta eu chamar ela aqui no local certo, como eu chamei. Vou salvar e vamos renderizar. Ficou legal, né? O rodapé ficou misturado aqui, ó. Ficou misturado aqui. Mas tá jóia.